E mande o seu recadinho, porque hoje a conversa é boa, a gente vai falar de vida sendo gerada. Hoje, 15 de agosto, é o dia da gestante e a gente sabe como a alimentação é importante nesse período, né? É preciso olhar com um olhar especial para a alimentação da mulher que está gerando uma vida. E hoje nós estamos recebendo para falar sobre a importância de cuidar do que vai ser consumido durante a gestação, a nutricionista Larissa Monteiro. Larissa, mais uma vez, obrigada por ter vindo, viu? O privilégio é todo meu de estar aqui com você hoje. E é uma etapa tão bonita e que precisa de vários cuidados, mas essa alimentação é preciso ter um olhar ainda maior para ela durante esse período, né? Com certeza, né? Eu falo que a gente tem que olhar para os dois, para a mãe e para o bebê. Porque muitas das vezes a mulher ela começa a gestação sem ter um preparo antes, né? Eu brinco muito com as minhas pacientes falando o seguinte, às vezes elas não querem engravidar, mas aí quando decide é para ontem. É para ontem. É para ontem. E muitas delas não se preparam. E às vezes elas iniciam uma gestação já com algumas deficiências nutricionais, alguns hábitos alimentares ruins. E às vezes assim, já começa uma gestação às vezes cansada, sentindo mal-estar e vai achando que é o comum da gestação. Principalmente a mãe de primeiro filho, que nunca viveu essa experiência. Então, a amiga fala, não, é comum ficar cansada, é comum esse mal-estar. E ela vai achando que é comum. No primeiro trimestre, a mulher sim, ela sente mais sono, porque ela está gerando uma vida. Ela está ali, eu brinco, né? Formando um pezinho, formando um braço. O marido pergunta, o que você fez hoje? Hoje eu fiz um braço, uma perna, um coração. Então, gera um cansaço, mas não pode ser um cansaço assim extremo, onde muitas delas chegam para mim assim que só querem dormir, muito sono, um sono assim demasiado. Então, a gente precisa levantar um alerta. O que será que está acontecendo com essa gestante? Não é só por causa dos hormônios. Não é só por causa dos hormônios, né? Por exemplo, assim, uma deficiência de ferro, uma deficiência de vitamina D, deixa, sim, essa gestante mais cansada, mais prostrada. E aí, é importante estar repondo esses nutrientes. A gente vai trazer o caminho para repor, mas antes eu quero trazer, a Larissa trouxe para a gente essa questão do que pode aparecer durante a gestação, né? Alguns tipos de probleminhas. Então, a gente fez aí um material para vocês. Você falou muito bem das deficiências nutricionais. Ferro, vitamina D... Tem a B12, que é importante, importantíssima. Né? Muitas das vezes a gestante no primeiro trimestre está com muito enjoo, não sei se é o seu caso. É questão hormonal, né, o aumento ali da progesterona, beta-HCG, mas mulheres que já entram numa gestação com deficiência de B6, elas também ficam mais enjoadas. Como que eu sei que tem deficiência de B6? Antes de engravidar, vamos falar assim, você é aquela pessoa que vai andar de carro, vai ler um celular ou um livro, fica enjoada? Vai andar no banco de trás de um carro e não consegue, fica enjoada. Então, é um sinal de alerta para deficiência de B6. Aí, junta a deficiência de B6 com a questão hormonal da gestação, aí ela é só enjoo. É o mal-estar. É o mal-estar, né? A gente tem também a questão do excesso de peso, sim, que pode atrapalhar bastante, Pode atrapalhar. A partir do momento, né, que a gestante ela inicia um acompanhamento nutricional, é feita uma programação do ganho de peso dela durante a gestação. Certo. Então, assim, a gestante que chega com um peso adequado, ela, para todas, na verdade, eu falo assim, que o primeiro trimestre não tem necessidade de ganho de peso. Tá? Ela pode sim manter o seu peso, salvo algumas exceções, aquela gestante que às vezes vem desnutrida, muito baixo peso. Mas se ela engravidou com peso adequado, sobrepeso e obesidade, primeiro trimestre, manter o peso. A partir do segundo trimestre, nós vamos estabelecer sim um ganho de peso semanal. Então, já anota aí. A gestante que encontrou, que chegou com peso adequado, que eu faço aquele cálculo do IMC, de acordo com o peso dela antes de engravidar, se o peso dela, dividido pela altura quadrada, ficou entre 18,5 e 24,9 do IMC, que é considerado adequado, então ela pode ganhar ali em torno de 400 gramas por semana, para ter uma média. Aquela que engravidou acima disso, acima de 25, que está com sobrepeso e obesidade, ela vai ganhar em torno de 300 gramas por semana. Então, a minha preocupação sempre é assim, a gestante no início, ela não ganhar peso, porque senão eu brinco, queima a largada. Porque se ela ganha peso ali no início, às vezes algumas ganham muito, depois ela precisa do ganho de peso e aí ela já tem um excesso de peso maior do primeiro trimestre. Quanto, digamos, que é normal, aí varia. de ganho de peso? Por exemplo, a gestante com peso adequado, em torno ali dos 12 quilos até 12 quilos, vamos falar assim, 8 a 12.
A gestante sobrepesa e obesa, aí eu já espero que ela ganhe ali 7 a 9, não passar disso. Tento sempre puxar um pouquinho para menos, para que chegar no terceiro trimestre, que é o período de maior ganho de peso, às vezes ela incha um pouquinho, já dá essa... Porque também tem isso, ela pode reter líquido durante esses meses. Isso. A retenção também, ela pode ser comum, mas não é normal. Ao final da gestação, uma retenção leve, sim, porque a barriga está grande, pesa, né? Os pés. Mas aquela gestante, assim, aumenta um número de calçado, aquele nariz que fica grande, aquela aliança que não serve, também é um sinal de alerta. Falar assim, por quê que está inchada desse tanto? Aí vai verificar, por exemplo, se está hipertensa. Se está hipertensa, vamos olhar a pressão arterial. Aí eu trabalho com uma alimentação que melhora a vasodilatação das artérias, para ir mais sangue, mais oxigênio para esse bebê e mais nutriente. E aí, que tipo de alimento nesses casos que você trouxe? São alimentos fonte de magnésio, então folhas verdes escuras, castanhas, alimentos também fonte de óxido nítrico, que é um composto que faz essa vasodilatação. Então, beterraba, aquela parte branca da melancia. Então, aquele suco verde, que muitas pessoas já conhecem, é excelente para gestante. Pode tomar todos os dias, que vai fazer bem para o bebê. E aí é preciso que a família toda acompanhe, que o marido acompanhe ali também, porque senão para ela vai ficar difícil. Com certeza, é o casal que está grávido, né? É o casal que está grávido, né? Vamos fazer o seguinte, vou fazer uma pausa, nós vamos para o intervalo. Hoje nós estamos falando sobre a nutrição da mulher enquanto está grávida. São tantos detalhes, né, para os quais a gente precisa olhar, mas a alimentação é preciso, acho que dar uma largada, não é? Dá. Precisa estar ali praticamente em primeiro lugar. E a gente vai saber do que você precisa consumir com a nutricionista Larissa Monteiro. Larissa, a gente falou de 2 situações que podem acontecer durante a gestação. Eu gostaria de trazer outras situações que a gente precisa estar em alerta. A gente falou do excesso de peso e falamos também de algumas deficiências. Pode voltar uma antes, Lia, Rafael, Marcelo aí para mim, que é complicações no parto. A alimentação interfere diretamente nesse momento? Interfere. Então, eu falo que assim, a alimentação durante toda a gestação é para preparar para o parto. E o ponto que eu quero trazer de maior interesse, de maior relevância é o ferro. Gestante, cuide do seu estoque de ferro. E é algo tão bonito de pensar, porque assim, o nosso estoque de ferro, ele veio da nossa mãe. Ai, que lindo. E aí no terceiro trimestre de gestação é o momento do bebê fazer aquele estoque de ferro para nascer. Então aquele bebê que nasce de parto prematura, ele vai ter um estoque menor. E aquela gestante que tem deficiência de ferro, onde aquela ferritina dela está muito baixa, né? Eu sempre falo de manter uma ferritina acima de 80, para a mãe ter energia, disposição e para a mãe precisar do ferro também para o parto. Porque pode acontecer uma hemorragia leve no parto, perde sangue no parto, perde ferro. Um parto, né, vaginal, ele perde em torno ali de 500 miligramas de ferro, né, de sangue ali. Enquanto que a cesárea perde mais, pode chegar a 1 litro. Então, a gente tem que se atentar de que no momento do parto, a mulher vai perder o sangue e ela vai perder o ferro. E com a alimentação, tanto nesse antes como no período da gravidez, né, quais são os alimentos que eu tenho que ter ali? Fontes de vai ferro. Suprir as fontes de ferro? Nem sempre só a alimentação vai suprir o ferro na gestação, porque a demanda é muito grande. O bebê precisa e a mãe precisa. Entendi. Então, a gente vai acompanhando ali o exame de sangue, aquela mãe que se permanece com uma ferritina acima de 80, a gente vai mantendo com a alimentação, com doses mais baixas de ferro por via oral. Porque uma coisa que eu vou falar sobre os alimentos, fonte de ferro, mas falando uma importância, a questão da suplementação de ferro, que toda gestante deve ter sido, né, prescrita pelo seu médico ou pelo nutricionista. Mas no nosso intestino existe um hormônio que chama epsidina e ele controla a absorção de ferro a nível intestinal. Então não adianta a gente tomar um suplemento muito alto em ferro. Vai chegar lá no intestino, ela falou, para tudo, já encheu. E aí sai o ferro tudo no cocô. E não é só uma questão de perder dinheiro, de falar assim, né, estou perdendo dinheiro lá no cocô. O cocô ele fica escuro, fica aquele preto graxa. Esse excesso de ferro a nível no intestino faz o crescimento de bactérias ruins, que a gente fala da disbiose. Aquela gestante que fica muito constipada, o intestino preso, então está tudo correlacionado. Então ela deve sim se alimentar com alimentos fontes de ferro, né? A carne vermelha é o alimento de origem animal, onde tem aquele ferro M, né? Que é o ferro maior absorvido. Tem a questão do fígado, né? Pegando o fígado de boa procedência. E tem os alimentos de origem vegetal que tem o ferro não M, onde sim você deve o quê? Adicionar a vitamina C para ter uma melhor absorção desse ferro. Então vamos falar assim,
vamos montar o prato da gestante com Vamos. ferro. Então ela coloca ali uma carne vermelha, pode colocar ali umas 2 vezes na semana, não quer dizer que precisa comer a carne vermelha todos os dias. Tá. Ela pode incluir uma beterraba, folhas verdes escuras, né? Ela pode incluir também uma plantinha, gente, que dá no mato, que é a Ora Pronobis. Você conhece? Conheço demais. Então, ela é sensacional. é uma plantinha que tem bastante magnésio, que tem bastante ferro. Então, pode pôr no franguinho ali, não pode pôr no franguinho. Se você vai fazer de forma refogada ali junto com o frango, basta picar e fazer ali juntinho. Mas se você vai usar no suco verde, que eu falei anteriormente, Isso. aí é importante fazer um branqueamento. Como que funciona esse processo? Você vai pegar as folhinhas, colocar numa água fervente por 3 minutos. Depois coloca na água com gelo, mais 3 minutinhos, para inativar umas enzimas que não fazem muito bem para o nosso organismo e interferem na absorção do ferro. Então, se vai consumir a Ora Pronobis de forma cru, então faz o branqueamento. Mas se você vai refogar, ele pode usar num ovo mexido também pela manhã, Ai, pode que incluir no almoço. Isso até pra gente é ótimo também, Até né? qualquer pessoa que está precisando do ferro, a Ora Pronobis, que é uma planta, né, alimentícia não convencional, que é uma plantinha que dá assim, eu já tive em casa, ela vai crescendo assim de forma desordenada. E é linda, né? E é linda, né? Então é um prato que vai ter o verde, que vai ter uma beterraba, que vai ter a carne e também você vai espremer ali um limão ou chupar uma laranja após a refeição para potencializar essa absorção do ferro. Para aquelas mães que não comem carne, Isso. aí tem que ser algo mais específico. Para as mães, né? Eu já atendi várias vegetarianas, né? A gente vai fazer um acompanhamento mais de perto. Como ela, vamos falar assim, uma mãe vegana, né? Onde não vai incluir nada de produto de origem animal. Aí a suplementação tem que ser por via oral. Chegou naquele limite, se por via oral não está sendo suficiente, aí a gente conversa com o médico a respeito da prescrição do ferro endovenoso, que é uma prescrição médica. Você falou do intestino preso, da constipação, e a gente tem ali que podem ser probleminhas que aparecem e que vão tirar o brilho, né? Muitas vezes desse momento tão lindo, que é, volta para mim um pouquinho aí, Linha, que é a azia, constipação, né? A gente tem o refluxo, né? O inchaço também, e a alimentação pode ajudar. Posso fazer um panorama assim da gestante, claro, do início ao fim? Então vamos lá começar. Você é gestante de primeiro trimestre. Como que começa? Então tem aquele aumento hormonal, né? Que faz com que o seu intestino fique mais lento, mais devagar. Então por isso que o cocô fica difícil de sair. Por uma questão hormonal, o intestino fica mais preso. E aí ela tem que aumentar a ingestão de água, a quantidade de água é 35 ml vezes o seu peso. Então você faz o cálculo aí, aumenta a quantidade de água. Eu sei que às vezes no início da gestação ela não consegue aumentar essa quantidade de água por conta dos enjoos, né? Eu já passei por isso. Então você pode utilizar uma água saborizada, pode utilizar assim uma água com gás e aumentar o consumo de fibras, pode colocar sementes, castanhas, verduras e folhas cruas, o psyllium também, que é muito, né? Um farelo também muito importante. Então ela começa ali no início com a questão das náuseas, dos enjoos, né, que nós comentamos, o intestino também que pode ficar preso por uma questão hormonal e aí ela precisa, né, trabalhar a alimentação ao seu favor para melhorar. Mamão, ameixa. Mamão, ameixa. Tem um suco que eu falo que é o suco laxante, onde bate ali um mamão com uma laranja, pode pôr um psyllium, colocar a ameixa de molho de um dia para o outro, você já bate a ameixa com a aguinha. E ela pode tomar pela manhã. Pode ser ou o suco verde ou esse suco laxante. Por que pela manhã? Porque pela manhã o intestino ele ficou em repouso. Esse primeiro alimento que vai entrar vai dar tipo assim um estímulo ali melhor para ele. Entendi. Ou tomar um copo de água, né, pela manhã. Então vai da aceitação. É bem individual a gestante. Eu tenho que trazer pergunta da Carmen, mas deixa eu só falar do suco verde, porque eu acho que você deve estar curiosa como eu estou. Você falou do Ora Pronobis, você falou da parte branca da melancia. Isso. Né? Qual a receitinha que você passa do suco verde para essas gestantes? Eu passo várias e deixo ela escolher à medida que ela for aceitando para trocar, não ficar enjoativo. Mas eu sempre falo assim, você pode utilizar o abacaxi ou o melão, né? Porque são frutas também de mais, tem menos açúcar. Utilizar a couve, ou você pode pôr a rúcula, ou você pode incluir também a Ora Pronobis nesse momento. Gosto muito do hortelã, então para mim. O gengibre na gestação pode sim ser utilizado, então para aquela gestante de primeiro trimestre com enjoo, já é uma estratégia para reduzir os enjoos.
E aí ela pode intercalar, ela pode também adicionar um pedaço da beterraba, ela pode também adicionar um pedaço dessa melancia. Então ela pode fazer no seu suquinho, variando ali, e vai ser muito bom. Essa é a Larissa Monteiro com a gente aqui hoje no feriado, ela que é nutricionista e falando tudo sobre alimentação para gestante. Carmen, já volto com a sua pergunta para ela, tá? Hoje, 15 de agosto, é o dia da gestante e nós estamos conversando sobre este olhar especial para a alimentação. E quem nos ajuda é a nutricionista Larissa Monteiro, que é, digamos, especialista, né, em acolher essas mulheres e não só elas também, mas também os seus companheiros. Deixa eu trazer a Carmen, que está acompanhando. Ela contou o seguinte: a nora dela está grávida e o primeiro parto dela foi normal, né? Nessa gestação, o ultrassom mostrou que o neném é enorme e muito saudável. Mas que gracinha! Ela não é diabética, mas está engordando muito. O que explica esse ganho de peso, Larissa? Ela pode ver aquilo que a gente falou sobre o ganho de peso semanal, falar assim, opa, tô ganhando mais do que, vamos falar assim, do que o estipulado por semana, então eu preciso rever os meus hábitos de vida. Então vamos lá. Vamos fazer um exercício físico, principalmente musculação, aí direcionado pelo profissional, ajuda muito a controlar a glicose e com isso não vai tanta glicose para o bebê. Por quê? O que acontece durante a gestação? A placenta aumenta a glicose da mãe para ir glicose para o bebê, protegendo aquele bebê. Sim. E aí, se a mãe começa a comer demais, é sedentária, a glicose dela só vai aumentando e vai descompensando. E pode ser que seja um dos fatores que contribui para o bebê ser muito grandinho. Então, no momento do ultrassom, pode avaliar lá a circunferência da barriguinha do bebê, que não pode ficar o percentil acima da circunferência da cabeça, porque aí mostra que tem esse descontrole da glicemia da mãe. E aí ela precisa, né, se exercitar com a prescrição, né, com acompanhamento do profissional, liberação médico, ela rever os hábitos da alimentação dela, onde ela, se às vezes está consumindo muita gordura, muitos doces, muito carboidrato, porque a gestante ela fica com muita vontade. Porque no segundo trimestre, como tem esse aumento da glicose por parte da placenta, o corpo aumenta a insulina para dar conta. E aí a insulina alta dá uma fome na mãe, dá uma vontade doce, e aí ela precisa, né, ajuda do marido, da família, para não ficar dando doce para ela, porque ela já está com essa vontade. E quais são as estratégias que ela pode ter nesse caso, quando vem a vontade de comer doce? Por exemplo, ela pode incluir alimentos mais amargos, porque aí o paladar tira um pouco essa vontade do doce. Ela pode incluir uma gordura boa, castanhas, sementes, o abacate, o coco em lasca, porque dá uma saciedade e aí não dá tanto essa vontade do doce. E se por acaso, ficou com muita vontade, vou numa festinha, dá preferência para comer logo após o almoço. Tá? E com moderação, com equilíbrio. E para essa gestante, é importante ela procurar um acompanhamento para equilibrar os hábitos, né, dela de vida, de alimentação, para que realmente ela fique ali dentro daquele peso adequado, para que no momento do parto ela seja mais tranquilo para ela, no pós-parto também ela consiga voltar para o peso dela adequado. Porque é uma preocupação que sempre vem para a gestante, né? Vamos falar de suplementos? Vamos sim. Vamos trazer aqui alguns suplementos necessários e claro que a gente sempre fala com prescrição, né? Com essa orientação. Vou pedir aos meninos para colocarem para mim, por favor, né, os suplementos que podem ser indicados agora, na fase da gestação. A gente tem ali, olha, o ácido fólico, você já falou do ferro, né, enquanto ele é importante. Ácido fólico, por que ele é necessário para a mulher que está grávida? Ótima pergunta. A forma, né, prescrita deveria ser na forma de metilfolato, que é a forma ativa do folato, que vai fazer o efeito, né, benéfico para o bebê. No início da gestação, o metilfolato ele tem a importância da formação do tubo neural, do cérebro do bebê, então é muito importante. Por isso que a mulher, antes de engravidar, ela precisa já estar em uso, precisa fazer exames de sangue para ver também se está adequado, porque às vezes precisa mexer nessa dose, né? Hoje a dose, às vezes a gestante que me acompanha, às vezes fala assim, o médico passou 400 microgramas de metilfolato. É uma dose que pode ser ajustada de forma individual de acordo com a necessidade. No segundo e no terceiro trimestre, a gente não suspende o metilfolato, tá, gestante? Por quê? Ele é importante para a prevenção da pré-eclâmpsia. Existe um ciclo que é a homocisteína e ele atua nesse ciclo para evitar, contribuir para a prevenção da pré-eclâmpsia. Então, ele é importante, deve ser usado durante toda a gestação, auxilia também, por ser uma vitamina do complexo B, na energia e disposição da mãe. Importante. O ácido fólico, ele está presente em alguns alimentos? O folato está presente nas folhas verdes escuras. Então, brócolis, rúcula, tudo que for verde escuro. Então, sai da alface, gestante.
Deu uma chance para Deu uma chance, deu uma oportunidade. Né? O ferro você falou muito bem, mas aí é preciso, quando está baixo, é preciso suplementação. Isso, por isso faça acompanhamento constante da sua ferritina, para que a suplementação seja direcionada para você. Aquilo que eu falei, não adianta aumentar a dose por via oral, porque lá no intestino não absorve. Para a gente conversar com o seu médico, se for necessário, o ferro endovenoso. Muito bem. Cálcio. O cálcio é uma polêmica agora em dia, né? Tá uma polêmica pela questão da pré-eclâmpsia, né? Tá todo mundo utilizando cálcio. O cálcio, ele trabalha naquela questão da vasodilatação e com isso auxilia sim na prevenção da pré-eclâmpsia. Mas mais importante da gente suplementar muito cálcio é a gente controlar ali com o magnésio, porque o equilíbrio entre os dois que vai fazer essa vasodilatação. E o cálcio, ele é mais fácil da gente atingir pela alimentação, né? Na questão dos leites e derivados, sardinha, brócolis, isso tudo tem cálcio. Agora o magnésio que fica, coitadinho, deficiente, porque ele está presente aonde? Nas folhas verdes escuras. E muitas das gestantes não consomem na quantidade adequada, não consomem castanhas. Aí aquela gestante, para você saber se tem deficiência de magnésio, é aquela gestante que dá muita cãibra, pode ser um dos sintomas de deficiência de magnésio. Gestante, às vezes, com muita dor de cabeça, também é bom avaliar, e a suplementação melhora muito, essa vasodilatação. Então, essa vasodilatação faz com que vá mais sangue, oxigênio e nutriente para o bebê, mas também auxilia, né? Se ela tem muitas enxaquecas, dor de cabeça, também auxilia nessa vasodilatação. E o brócolis é tão pouca caloria, né? É, pouca caloria, pode abusar. Pode abusar. Iodo, por que do iodo às vezes? O iodo também ele é importantíssimo na formação do tubo neural, na inteligência do seu bebê. Você quer um bebê mais inteligente, né? Verifica aí as doses de iodo no seu organismo. No exame de sangue, existem duas maneiras da gente ver se tem deficiência ou não de iodo. Pode ser avaliado de forma indireta pelo exame que chama tiroglobulina. Mas para isso a gestante ela precisa ter os hormônios TSH, o T4 dela adequado. Se for uma gestante que está com algum probleminha na tireoide, que ela tende a subir na gestação, o exame assim, padrão ouro é o exame iodo urinário de 24 horas. Que aí a gestante às vezes acha um pouquinho ruim, que ela vai precisar fazer xixi durante 24 horas para dosar o iodo. Mas eu sempre, né, prescrevo o iodo. O iodo ele está presente principalmente no sal iodado. Nós moramos, né, numa cidade que não tem praia. Mas se for uma gestante que mora na praia, aquele caminhar na praia já tem uma absorção de iodo. A dica que eu deixo para a gestante na questão da alimentação: comprar o iodo, comprar o sal grosso iodado, porque ele preserva mais o iodo que foi adicionado lá na indústria até chegar para nós em casa. E aí você pode colocar umas ervas, orégano, né, fazer alecrim, fazer aquele temperinho do sal aromatizado. E você colocar o sal ao final da preparação, isso também preserva mais o iodo, porque o iodo ele é muito volátil, ele evapora. Então, se você coloca ele junto, a tendência é evaporar. Que aprendizado, hein? Antes de falar da vitamina D e do ômega 3, a Rita de Cássia, a alimentação para uma gestante deve ser feita de 3 em 3 horas? É comum essa dúvida? É comum essa dúvida, porque às vezes tem gestante que quer comer várias vezes ao dia e tem aquela que, por conta da correria do dia a dia, ela fica longos períodos sem comer. Durante a gestação, a gente não pode se guiar pela nossa fome. Então, é importante, sim, ter alimentação mais fracionada, porque o bebê, ele precisa da glicose. Às vezes, você não está com fome, aí eu brinco com a mãe, mas seu bebê quer comer. E aí, quando a gente não fornece essa glicose de forma mais constante, o corpo não deixa o bebê sem. Então, ele vai ter que quebrar uma gordura, uma proteína para produzir a glicose. E aí, ela libera compostos, por exemplo, corpos cetônicos, que não é tão interessante para o bebê. Por isso, fracionando, você consegue fornecer melhores nutrientes que não vão prejudicar o cérebro do bebê. Vitamina D. Vitamina D também é o sol. A suplementação da vitamina D ela é muito importante porque ela deixa a mãe mais disposta, mais animada. Uma das causas daquele cansaço do primeiro trimestre, né? Ou no segundo trimestre, aquela gestante chega assim muito cansada. O segundo trimestre, gestante, é a lua de mel da gestação. É o período que a gestante ela tem que estar mais disposta, mais animada, porque já passaram os enjoos. A barriga não está tão grande para pesar assim. E se ela está cansada demais, uma das causas é a deficiência de vitamina D. Então, faça seu exame de sangue. Eu gosto de manter uma vitamina D mais alta, entre 40 e 60, porque a mãe ela fica mais disposta. Hoje a mulher ela trabalha, ela cuida, às vezes tem um outro filho, às vezes eu atendo muitas gestantes que já têm um filho, não dorme muito bem à noite e ela precisa dessa disposição.
E a vitamina D, a gente passa para o bebê, né, uma parcela, e para ter aquele pós-parto também maravilhoso, a vitamina D mais alta vai contribuir para reduzir aquela baby blues, aquela mulher que ela fica um pouco triste, um pouco desanimada, né? Então, essa suplementação vai ser importante. A Angélica Bárbara está preocupada com uma amiga dela que teve diabetes na gestação das 2 filhas. Isso é normal? É assim, normal nunca é, né? Aí o que a gente precisa avaliar? Se essa mulher ela está entrando numa gestação já com uma glicose, uma insulina descompensada, ou se durante a gestação, por conta dos hábitos da alimentação, fica ali descompensado aquilo que eu falei, da glicose que aumenta pela placenta, do que ela está comendo, do sedentarismo, são vários fatores, né? A diabetes não é uma única causa. Lógico que assim, se ela tem um fator genético, vamos falar assim, a mãe, né, já teve familiares, lógico que assim, existe essa predisposição, mas o hábito de vida contribui muito mais. Tem como sim, se ela quiser o 3º filho, dá pra gente controlar. Para fechar, ômega 3, encontro ali no peixe, na linhaça, na chia. O ômega 3 é importantíssimo. O ômega 3 ele é composto por EPA e o DHA. O DHA ele é importante para o desenvolvimento cerebral do bebê, para ele ficar mais inteligente. Então, se você quer um filho mais inteligente, o ômega 3 é muito importante. Existem doses adequadas por trimestre da gestação. E o EPA ele é importante para a mãe, porque ele melhora ali a placenta para passar o nutriente para o bebê. E também no pós-parto, para reduzir aquele baby blues, a mulher manter esse ômega 3, né? Aquela tristeza no pós-parto. Inclusive, a gente está num mês, né, que celebra a gestação, que celebra a gravidez, que celebra a amamentação, é o agosto dourado. E a Larissa vai promover um evento no dia 23. 23 de agosto. Um evento gratuito. Gratuito, às 9 horas da manhã. É na rua Rafael Marino Neto, número 120. Vai ser um privilégio, um prazer te encontrar lá, te dar um abraço, tirar suas dúvidas, né, pessoalmente. São muitas. E vai ser um evento muito bom, vão ter outros parceiros e vai ser muito bom ter você conosco lá nesse dia. Larissa, só para a gente fechar rapidinho, a gente falou da alimentação e de outros cuidados, mas que a mulher também possa, apesar de trabalhar, de cuidar de tantas outras pessoas, muitas vezes, que ela curta esse momento com leveza, com paz que ela merece, né? Com paz que ela merece. Se eu posso deixar uma mensagem final para você, gestante, seja bem-vinda ao novo ciclo da sua vida. Espero que esse momento seja leve, seja prazeroso, que traga paz. Se você é uma gestante que está ansiosa, porque é um misto de emoções. Nem toda gestante inicia a gestação assim, maravilhada, né? E a gestação, o filho é um presente de Deus. O filho são flechas nas nossas mãos, onde a gente vai jogar eles mais longe. Você nasceu para ser mãe, viva essa maternidade com leveza e tranquilidade. Essa é a Larissa Monteiro, nutricionista, né, na área aí desse cuidado com a gestante. Tem até uma amiga minha que mandou uma pergunta para ela, não vai dar tempo de te responder, mas eu vou pedir para ela aqui. Você deu a sugestão de pauta para a gente. Obrigada. De nada, vezes, Larissa. Prazer foi meu. Viu?